Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a professora Elaine Cunha. Então, simbora falar a respeito do Código de Ética Profissional, tá certo? Nosso guia aí, né, da nossa ética, da nossa atuação, né? Enfim, o Código de Ética, ele tem um significado para além da normativa legal, né? Ele representa a nossa categoria, a nossa ética, de fato, né? A nossa imagem, enfim, a ética tem muito, né? Muita relação com isso. E não só, né, o código de ética, ele também traz um ganho, vem de um momento, né, histórico importante, ele traz atualizações significativas para a profissão, né, finalmente, e é uma ferramenta que a gente precisa conhecer, precisa dominar, seja para concursos, seja para a atuação profissional, no nosso cotidiano, a gente precisa saber sobre o código de ética profissional, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Eu já quero avisar, tá certo? Que a aula ela vai ser muito, muito focada no código de ética em si, tá bom? Na resolução, né? O código de ética ele é uma resolução. Então, mas Elaine, por que você está falando isso? Porque teremos uma outra aula a respeito dos fundamentos éticos, vamos falar também do histórico, tá certo? Aí, até a chegada do nosso código de ética. Então, como essa outra aula é um pouco mais teórica, e traz ali, a gente precisa trazer elementos outros para além aí da resolução, né, digamos assim, do ponto de vista mais legal, eu achei por bem dividir, tá bom? E, sem mais delongas, vamos começar. Eu gosto de tratar todas as legislações, né, quando eu estudo legislação, esse hábito, desde concurseira, esse hábito, eu gosto de entender, né, a lei, como é que ela se organiza, como que, enfim, ter um panorama, tá certo? Dar uma olhada ali no panorama, entender do que se trata, porque para mim faz mais sentido. Então, como a gente viu na primeira aula, eu gosto de entender a lei, e ainda que seja o código de ética, né, que não é uma resolução, enfim, não deixa de ter esse caráter, tá certo? Normativo aí, legal. Então, pensando nisso, eu fiz aqui uma listinha, né, uma apanhada, assim, para a gente entender como é que o código se organiza, porque eu acho que facilita a nossa compreensão, tá bom? Então, como eu disse, o código é uma resolução, tá certo? Aqui é a resolução 273 de 93, e essa resolução, ela institui nosso código de ética. Nesse sentido, a organização do código, ele se dá dessa forma que eu fiz aqui. Não se preocupe que no seu material tem isso aqui tudo direitinho, então quero que você preste atenção, e aí, né, claro, anota aí um detalhe ou outro, um insight, uma dica que eu apresento aqui, mas assim, eu preciso que você entenda, tá certo? Essa parte. Então, o código, ele traz ali os princípios fundamentais, né, os 11 princípios, que são muito cobrados nas provas, eles caem em muitas provas, os princípios, tanto objetiva como discursiva, então já fica a dica aí, tá bom? O código de ética, ele traz as atribuições afetas aos conselhos profissionais, então, em que pese termos falado, né, a respeito aí das atribuições do CRES, do CEPES, na aula sobre regulamentação profissional, o código de ética, ele também traz, tá bom? Essas atribuições, né, algumas delas, não todas, a lei é que traz ali um rol maior. O código, ele traz as responsabilidades gerais do assistente social, então, o artigo, ele trata de direitos, deveres, vedações, no sentido mais amplo, tá certo? Os artigos 2º e 3º, então, de uma maneira mais ampla, tá? Sem delimitar ali o campo de atuação. Então, traz um direcionamento mais geral, tá bom? E depois a gente tem ali as orientações em relação sobre as relações com os usuários, né, e usuárias. Então, a mesma coisa, direitos, deveres, vedações, em relação ao nosso trato com os usuários, depois em relação à nossa interação com as instituições, dependente de quais sejam,
Além disso, as relações com outros colegas assistentes sociais e outros profissionais. A gente atua, né, em equipe multidisciplinar, inclusive o próprio código estimula isso. Então, quem não tem aí um parceiro, uma parceira aí, psi, né, enfim, pedagogos, eu já atuei com advogados, engenheiros, vários outros profissionais, tá bom? As relações também com as entidades da categoria, então, com os próprios conselhos, as organizações da sociedade civil, a mesma coisa em relação à justiça, né, que é um ponto aqui que eu preciso explorar bastante, porque cai muito em prova. Importante que você tenha esse domínio, certo? E penalidades, aplicação e cumprimento. Tá bom? Então, eu espero que você tenha aí um panorama. Isso é muito bom. Você pegue lá no seu material, né? Tá desse mesmo jeitinho ali a lista. Então, é importante que você tenha essa noção, faça aí os seus rabiscos depois, quando estiver estudando no material, resolvendo questão, porque esse panorama aí vai te ajudar muito, tá bom? Vai facilitar o seu entendimento a respeito do código. E aí, vamos começar com os 11 princípios. Como eu te disse, ele cai em provas objetivas, discursivas, não tem jeito, tá? Então, o princípio, né, a gente já começa aqui falando da liberdade como valor ético central, isso cai em prova, né? E das demandas políticas a ela inerentes, que são autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Ah, Elaine, mas por que que você colocou essas informações aqui em parente? O que quer dizer isso? Enfim, você precisa entender que a liberdade, de novo, voltando, é o valor ético central do Código de Ética, tá? E a emancipação, ela traz um valor mais de caráter humano genérico, e isso vai ser tratado, inclusive, na outra aula que eu te falei de ética. Além disso, tem a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo, é um outro princípio. A ampliação e consolidação da cidadania. A cidadania é algo primordial, tá certo? A gente trabalha para que as pessoas elas tenham os direitos ali garantidos, né? Que possam exercer plenamente a sua cidadania, que os indivíduos possam se expandir na sociedade com todos os seus direitos pertinentes. Tá? E também aqui, com vistas a garantias, né, dos direitos civis, sociais e políticos, firmando o nosso compromisso aqui com a classe trabalhadora, isso cai em prova também, tá bom? A defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. A democracia, eu destaquei aqui para você que é o valor ético e político central, então, para você não confundir, a gente tem a liberdade como valor ético, isso cai em prova, tá? E a democracia, valor ético-político, né, no sentido mais político. A democracia, ela tem mais relação com a política, tá? Então, as bancas confundem, né? Qual é o valor ético central do Código de Ética? Aí colocam lá as opções e você fica na dúvida. Tá certo? Então, não se confunda que a liberdade é o valor ético central e a democracia é o valor político central. Além disso, um posicionamento em favor da equidade e justiça social, né, sempre visando aí a universalidade, enfim, realmente o alcance aí para que todos, né, por meio das políticas e programas sociais, tenham acesso, tá certo? Aos bens e serviços aí, socialmente produzidos. Continuando, é claro, o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, então a gente tem que estimular a diversidade, a participação dos grupos discriminados, né? E, além disso, garantir também o pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e às expressões teóricas. Ah, Elaine, então quer dizer que o posicionamento hegemônico do serviço social segue aí a perspectiva crítica, né? A perspectiva social crítica. Isso eu sou num ambiente que tem profissionais que têm um cunho conservador, de atuação viés conservador. A gente tem que respeitar, tá bom? É um ponto de vista diferente, em que pese ser hegemônico, a gente tem que respeitar todas as correntes teóricas, tá bom? E não misturar também, né, o pluralismo com o ecletismo. Eu não tenho como ser crítica e teórica e conservadora, né, um ponto de vista mais conservador. Ao mesmo tempo, não dá, são dois pontos de vista excludentes. Então, se você está no espaço de trabalho, o seu
colegas de trabalho ali têm uma perspectiva mais conservadora, era isso que eu estava querendo dizer, né? Esse pluralismo. Então, tem uma perspectiva conservadora, e você tem uma perspectiva crítica, são posicionamentos colidentes, né? Excludentes também. Um exclui o outro, não dá para ser as duas coisas. Então, você precisa optar, tá bom? Não dá para ser um pouco de cada. Nesse sentido, a gente também tem aqui previsto como princípio uma opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, né? Sem exploração, sem exploração, sem dominação de classe, etnia, gênero. Então, superar, né? Aí a exploração, a dominação, o capitalismo, né, em si. Então, e além disso, articulação também com com os movimentos sociais de outras categorias, né, que tenham ali os mesmos princípios, que almejem essa outra sociabilidade, tá? Compromisso também com a qualidade dos serviços prestados, então temos que desempenhar os serviços com qualidade. Como é que a gente faz isso? Estudando, não é verdade? Trazendo ali um aprimoramento profissional, tá certo? Contínuo para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Inclusive, não pense que você está estudando agora para concurso, depois que for nomeado, assinar lá seu termo de posse, vai parar de estudar. Pelo contrário, a gente continua estudando sempre, tá certo? Não tem como, não dá, tá bom? Sempre contínuo. E continuando aqui o exercício, né? Social sem ser discriminado nem discriminar, tá bom? Então, a gente tem esse compromisso de não discriminar, de respeitar a identidade de gênero, etnia, religião, nacionalidade, enfim, o que for, idade, né, condição física, enfim, se a gente precisa respeitar, tá bom? Que mais? E aí, na outra aula, a gente vai falar um pouquinho mais, assim, do contexto, da questão, né, do contexto aí no qual se deu o Código de Ética Profissional, falar da questão mais teórica, enfim, a questão crítica também, trazer o histórico, né, como eu disse para você. Então, a gente vai ver tudo isso, todos os detalhes, na outra aula, tá? Eu quero também trazer para você, sabe o quê? Uma orientação importante, tá bom? Para uma orientação importante para provas discursivas, certo? Elaine, tá bom, então o que que eu faço? Eu costumo orientar os alunos e alunas, né, nas minhas aulas, que vocês memorizem algumas palavras-chave, que nem eu fiz aqui, eu não li todo, né, enfim, tudo que está escrito no detalhe, eu falei ali algumas palavras-chave, e é importante que você memorize, é uma forma, né, interessante de você memorizar esses princípios, tá certo? Mais para frente, nas aulas para a prova discursiva, né, se você tiver acesso também o curso, né, os meus cursos e materiais de discursivas, você vai ver que eu falo muito disso, tá bom? Mas já fica essa orientação para você, né, por exemplo, aqui, reconhecimento da liberdade como valor ético central. Isso aqui a gente já pode utilizar numa prova discursiva. Defesa intransigente dos direitos humanos. Pronto, não preciso usar tudo. Então, essa memorização de algum dos termos, né, genéricos, principalmente, que dá para a gente encaixar em uma situação, em outra, melhor. Quanto mais maleável o termo, melhor, tá bom? Então, vamos continuar, porque tem muita coisa aqui para falar. Vamos já esquentar, aquecer aí, fazer um treino aqui, tá certo? Dá uma olhadinha aqui numa questão. Então, vamos lá. FEMIG, questão de 2023, tá? FGV. Considerando os princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social, assinale a opção que não está de acordo com o prescrito na normativa, certo? Então, articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos mesmos princípios e com a luta geral dos trabalhadores, certo? Defesa da democracia enquanto socialização da participação partidária e da riqueza socialmente produzida, exercício do serviço social sem ser discriminado nem discriminar, por questões de inserção de classe, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. O compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional.
a garantia do pluralismo, respeitando as correntes democráticas existentes e o compromisso com o constante aprimoramento profissional, intelectual, perdão. Tá facinho, não tá? Tá tranquila essa questão, apesar de ser uma banca aí muito temida, tá certo? A questão está boa, Elaine, mas eu quero ver a questão da minha banca do meu concurso, não se preocupe, que no final do material tem questões da banca do seu concurso. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tá? Mas eu gosto de trazer questões assim, de bancas variadas, até para a gente ver outras formas de cobrança ali do conteúdo. Então, qual o gabarito? Já sabe? Essa foi boa, não foi? Então, a letra B, é claro, né? Porque aqui a defesa da democracia, ok, enquanto socialização da participação. Gente, partidária, isso não está previsto no Código de Ética, né? Uma coisa é posicionamento político, e o posicionamento político, ele não se confunde com a participação partidária, são coisas diferentes, certo? Então, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida, tá bom? Então já fica a questão aí para você se atentar a. Foi só um detalhe, foi só uma palavra. Então, viu, né? Como que é a situação, né? Bem, vamos falar das atribuições aí dos conselhos profissionais. Acho que isso já foi tratado, tá certo? Na aula 1. Se você já assistiu a aula sobre a legislação, né, profissional, a Lei 8.662, já sabe que a gente falou lá dessas atribuições, mas vamos falar aqui também, né, ver o que é que o Código de Ética Profissional traz. Então, compete ao Conselho Federal de Serviço Social zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código. Então, o Conselho ele tem essa função, tá certo? Faz a fiscalização, né, e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área de serviço social. Então, é para conferir se as práticas estão ok, se estão respeitando as diretrizes do código, né? Se está tudo certo, fiscalizar, né? As ações também. O Cefes fiscaliza as ações dos conselhos regionais, tá bom? Inclusive. Introduzir a alteração neste código através de uma ampla participação da categoria num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. Na aula de regulamentação da profissão, né, da lei, a gente viu que, ou viu, não sei se você já viu ou não, assistiu a essa aula, mas lá tem que a gente tem um fórum, né, de fórum máximo lá de deliberação, então o Conjunto Cresce fez. Então, nesses fóruns, entre outros movimentos, é que são realizadas essas construções. E o Código de Ética Profissional, ele é um instrumento diferente da lei de regulamentação profissional, que tem ali um caráter mais de lei mesmo, né, de legislação, que teve todo o trâmite ali das leis como um todo, ali em comum. O código ele foi algo construído, então algo mais maleável, no sentido de menos engessado, porque ele é construído para além dos moldes das legislações aí comum, entendeu? Então, ele é construído com a categoria, representando ali os interesses, o momento histórico da categoria. Então, o Código de Ética ele tem essa característica. E aí, uma das outras funções, né, do Conselho Federal é funcionar como um Tribunal Superior de Ética Profissional. A gente já viu isso, então, quando tem alguma denúncia ética ali dentro do CRES, né, que o CRES é quem julga as denúncias éticas contra os profissionais, faz o julgamento, e aí o Cefes, ele fica ali como uma outra instância, tá certo? Uma instância superior, como recurso ali para recorrer, porque se a decisão do CRES não for satisfatória, fica a oportunidade aí profissional, até porque todos temos esse direito, né, a ampla defesa, a gente recorre como um tribunal superior, tá? Os conselhos regionais, em suas respectivas jurisdições, é que vão zelar pelas observâncias, né, pelo que está determinado aqui nesse código de ética, e como eu disse, eles vão funcionar como um tribunal julgador de primeira instância, tá bom? Então, primeira instância o CRES, ou os CRES, e superior o Cefes. Vamos falar agora das responsabilidades gerais, tá bom? De cunho gerais. Então, vamos falar de direitos, prerrogativas, né, deveres, no sentido mais amplo, né, para que
em relação a um exercício de uma profissão mais técnica. E aí a gente tem que gozar das garantias, temos que cumprir contente os princípios do Código de Ética, né, sermos devidamente técnicos ali, responsáveis, competentes, tá bom? Sem interferência ali de terceiros, né, em relação às nossas atividades, porque o que a gente vai se balizar por esse código, tá bom? Então, esse artigo, ele se divide em direitos, deveres e vedações, e já começa falando que a garantia e defesa, ó, já é um direito nosso. Garantia e defesa das atribuições e prerrogativas da nossa lei de regulamentação profissional e deste código. Então, isso aqui já começa, né, como esse direito aí, essa garantia da gente poder defender as nossas normativas, até porque quem vai falar do que a gente faz, ou do que a gente não faz, ou não pode fazer, somos nós, tem que ser a categoria, e não terceiros, né, outros profissionais trazerem aí essa deliberação, tá bom? É livre o exercício, né, das nossas atividades, claro, respeitando o que está previsto no Código e na legislação, assim como devemos participar na elaboração e gerenciamento, né, das políticas sociais, formulação e implementação de programas sociais também. E também é um direito à inviolabilidade do local de trabalho e respectivos artigos e documentação, garantindo um sigilo. Então, o nosso espaço de trabalho, ele não pode ser violado, tá certo? A gente tem o direito a essa proteção, tá? E aí eu chamo a sua atenção para o fato de que os arquivos e a produção técnica só podem ser violados em caso de busca e apreensão judicial, tá bom? E aí o assistente social responsável pela documentação deve comunicar ao CRES da respectiva região. Então, o nosso espaço de trabalho, ele não pode ser invadido, a não ser que tenha ali uma busca, né, e apreensão, uma decisão, um mandado ali, a decisão judicial determinando que isso aconteça, e a gente deve imediatamente convocar o conselho, avisar, enfim, reportar essa situação, tá? Continuando, é um direito nosso, né, o desagravo público por ofensa, então, que atinge a nossa honra, se tiver alguma situação em que nos sintamos constrangidos, constrangidas, ofendidos, atingidos, a gente pode fazer ali, é um momento de fala, né, digamos assim, de colocar para fora ali o sentimento ali de justiça, de ofensa, então a gente vai revidar, vai colocar esse momento para fora, tá certo? O desagravo público, ele serve para isso, para publicizar ali uma ofensa que atinja, né, a nossa honra, e é difícil a gente ser vítima ali de uma injustiça, de uma situação, e não tem como recorrer. Então, minimamente, né, sem prejuízo de outras ações que couberem, a gente tem esse direito ao desagravo público, certo? Temos o direito do aprimoramento profissional de forma contínua, né? Então, colocando os serviços a princípio, né, deste código, e então, às vezes, a gente está num espaço de trabalho ali, tem que deixar claro que a gente tem que participar. Tudo bem, nem sempre dá, né? Eu já tive momentos que não dá para participar de nada. Felizmente, agora, como concursada, eu consigo participar de muitas coisas, e assim, é um direito nosso, tá certo? Até porque o aprimoramento profissional, ele vai ser devolvido para o próprio espaço de trabalho. Quem vai se beneficiar, né, desse aprimoramento é o espaço, a instituição, são os usuários atendidos. A gente não faz aprimoramento profissional para a gente, não é verdade? Não é a informação não é para a gente, é para a gente devolver para a sociedade. E a instituição também vai ser, obviamente, beneficiada com isso. É nosso direito à ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigados a prestar serviços que sejam incompatíveis à nossa atribuição, tá? À nossa alçada. Assim como temos liberdade de realizar estudos, pesquisas e, claro, né, resguardando aí os devidos direitos legais dos participantes. Agora vamos aos deveres. Então, em sentido amplo, de uma maneira geral, temos o dever de desempenhar atividades profissionais com eficiência, responsabilidade, observando a legislação em vigor, utilizar o número do registro do Conselho Regional no exercício. Olha só, isso aqui cai muito em prova, tá? As bancas, elas trocam o que é direito, o que é dever, o que é atribuição, enfim, a mesma coisa com a lei de regulamentação, o que é competência, o que é atribuição. Então, a mesma coisa aqui, o que é direito, o que é dever, o que é vedado, e então as bancas confundem, aí isso cai muito em prova, eu já vi, cai muito,
que como um direito de utilizar, né, o número de registro, mas é o dever. Então, quando a gente emite ali a opinião técnica, a gente emite um relatório, a gente coloca lá o nosso nome, né? Tem a regrinha direitinho lá, fazer o carimbinho com o nome e com o número do registro do conselho. Também é nosso dever, né? Devemos nos abster do exercício de práticas que caracterizem a censura, cerceamento da liberdade, tá certo? O policiamento dos comportamentos, denunciando a ocorrência aos órgãos competentes. Então, eu já me deparei, né, em um espaço socioprofissional em que ali eu estava sendo pressionada, tá? Isso faz muito tempo, a meio que vigiar, sabe, ali um ambiente, ali do usuário, para saber se eles moravam lá mesmo, se não moravam, então tinha que ficava naquela pressão institucional, e aí eu respondi, né, que não pode ser cerceamento, não pode nem, inclusive, do ponto de vista de legislações maiores, a Constituição Federal, entre outros, então, quiçá do nosso Código de Ética, então, é nosso dever, né, refutar esse tipo de solicitação, tá bom? É nosso dever participar de programas de socorro à população, então, quando tem assim, alguma tragédia, algum desastre, alguma coisa ali, né, de comoção, de impacto muito grande, calamidades públicas, enfim, é nosso direito, né, participar, perdão, é nosso dever participar desses programas no atendimento e defesa dos interesses ali da população afetada. As bancas também gostam de colocar isso aqui como um direito, tá bom? Mas é um dever. É vedado transgredir, né, os preceitos desse código de ética, como da lei. As vedações, elas são mais óbvias, né? Então, quando a gente lê aqui, praticar e ser conivente com condutas antiéticas, fica muito fácil entender o que é vedação, não é verdade? Então, de uma maneira geral, a vedação é algo que, só de ler, a gente já soa estranho, né? Assumir a responsabilidade por atividades para as quais não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. O que é que isso significa? Se tem uma atividade ali que a gente não tem conhecimento, por exemplo, vamos lá, enfim, elaborar um documento de opinião técnica. Se você ali não se sente seguro para dar um parecer sobre determinada situação, não tem como você dar o parecer, tá certo? É vedado, a gente não tem conhecimento da situação, não está capacitado pessoal e tecnicamente, então, do ponto de vista pessoal, não domina ali a escrita do documento técnico, do documento, né, da opinião que você vai emitir, você não domina ali a escrita, não conhece o documento, por isso que a gente precisa estudar para saber emitir laudos, pareceres, enfim, e tecnicamente também, porque você não sabe o que é um parecer, um laudo, é fruto de quê? Do estudo social, é uma perícia. Então, se você não tem capacidade, a gente tem que, né, correr atrás da capacitação, mas não pode fazer sem ter essa competência, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, permitir o exercício de supervisão de alunos de serviço social em instituições públicas ou privadas, né? Não podemos permitir o exercício da supervisão sem estar ali devidamente registrado, gozando ali dos nossas prerrogativas, né? E sem ter o acompanhamento, veja, se tem uma instituição que tem lá um estagiário de serviço social, tem que ter um assistente social ali em pleno gozo das atividades para supervisionar, porque como que vai se dar essa formação? Então, assim, de cara, né, que ó, acatar a determinação institucional que fira os princípios e diretrizes desse código. É muito tranquilo, tá certo? As vedações, tudo que soa ali antiético, que, nossa, isso aqui parece que meio errado, o sininho ali, o alerta, né, aparece, você já tem que considerar como, né, vedação. Então, em relação a essa parte inicial, né, observe que dá uma repassada lá no material, tá bom? Que os direitos, né, deveres e vedações são cobrados, né, muitos cobrados em provas, então acho que a vedação é mais tranquila, tá bom? E aí você precisa resolver muitas questões em relação a essa parte aí dos direitos e dos deveres, tá bom? Agora, continuando aqui para outra parte que também é muito cobrada, né? Vamos lá. Substituir profissional que tenha sido exonerado, né, por defender os princípios da ética profissional. Muito tranquilo também, é uma vedação,
pleitear para si ou outro emprego, cargo ou função de outro colega. Então, tudo antiético, adulterar resultados, antiético, assinar ou publicar seu nome, trabalhos de terceiros, tudo que é, né, nessa perspectiva aí de errado, tá tranquilo com isso. Certo? Vamos fazer aqui uma questão. Vamos lá. Assembleia Legislativa do Maranhão, certo? Banco FGV 2023. Considerando o Código de Ética Profissional do Assistente Social, avalie se os direitos do assistente social incluem os direitos, tá bom? Se os direitos incluem desagravo público por ofensa que atinja a honra profissional, liberdade na realização dos seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos, ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigada a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. Está correto o que se afirma aí. Então, me conta aí, pensa um pouquinho, me fala se para você o que está aqui, se tudo que está aqui é direito, tá bom? Esse é o comando da questão, é isso que a banca está pedindo. Então, vamos lá. No início do artigo, né, segundo, a gente viu quais são os direitos. E aí, o desagravo público está lá, né, por ofensa que atinge a honra, a ampla autonomia também da profissão, não sendo obrigada a prestar serviços incompatíveis, então isso aqui está muito claro que é direito, e a liberdade na realização dos estudos, pesquisas, e claro, considerando aí, resguardando os direitos à participação de indivíduos ou grupos envolvidos nos trabalhos. Então, gabarito letra E aqui, tá certo? As três alternativas estão corretas, tá bom? Então, continuando. Eu gosto, Elaine, mas por que você traz questão no meio das aulas, né? Porque aí fica um pouco mais dinâmico, né? Porque estudar legislação às vezes é meio maçante, mas a gente precisa estudar, tá bom? E eu gosto de trazer aqui os pontos, os artigos, porque às vezes quando a gente lê, confunde ainda mais direitos, deveres, vedações, fica tudo muito confuso. E aí, quando a gente entende o sentido daquilo que está sendo dito, fica mais fácil, né? Da gente memorizar e acertar mais questões, tá? E aí, vamos falar agora das relações com usuários e usuárias. Então, assim como os princípios fundamentais, né, essa parte também é muito cobrada, tá? E cai em prova discursiva, que eu já vi, viu? Isso aqui em prova discursiva. Então, são deveres do assistente social nas suas relações com usuários. Então, Elaine, é de modo geral? Não. A gente vai falar sobre deveres, né, direitos e vedações em relação aos usuários e usuárias, tá bom? E assim por diante, instituição, relação com colegas, do mesmo jeito que a gente viu no comecinho ali, o panorama, tá certo? Nesse sentido, são direitos, são deveres, né, do assistente social, contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. Então, é um artigo, né, que está falando a gente precisa viabilizar, fazer com que as pessoas, né, os usuários, eles consigam participar ali das decisões institucionais. Garantir a plena informação, discussão, então tem que divulgar, né, discutir as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores, né, individuais. Então, por exemplo, vou citar aqui uma situação. A gente está numa deliberação aqui sei lá, de uma prefeitura, que ela está construindo ali um espaço público, e esse espaço vai ceder ali para algum tipo de edificação que tenha alguma relação religiosa. E aí, às vezes, não é a religião que você segue, né? Se você tem uma religião, mas a população, ela está ali votando, ela tá participando, está defendendo ali os interesses dela por uma situação que você não concorda. Falei de religião, mas pode ser um posicionamento político. Enfim, fato é que, ainda que seus interesses, né, pessoais sejam diferentes daquela população ali que está investindo, que está participando, você tem que respeitar isso, essas decisões democraticamente, não só respeitar, mas incentivar, viabilizar, trazer ali informação, mesmo que seja o contrário ao que você pensa, tá bom? Isso é ser ético e é dever nosso.
Além disso, temos que democratizar as informações, né, e os acessos aos programas disponíveis no espaço institucional como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. Gente, nossa, na pandemia foi muito difícil. Eu, na época, estava atuando no CRAS e toda hora vinha um programa diferente, um programa social diferente, bolsa isso, bolsa aquilo, programa emprego, programa trabalho, auxílio gás. Gente, foi uma loucura. E o que é que a gente fazia lá? Eu, as meninas, a equipe, a gente corria para avisar os usuários. Então, a gente tinha um celularzinho lá de WhatsApp que a gente deixava lá, dividia, compartilhava, e a gente salvava ali os números, né, das famílias, e quando tinha qualquer programa, a gente disparava no WhatsApp, avisava para todo mundo, porque a gente queria que conseguissem, né, o acesso. Então, a gente mandava os links, mandava áudio explicando. Tinha algumas famílias que elas tinham dificuldades, né, de fazer ou de acessar, inclusive a exclusão digital acaba deixando muita gente de fora desses programas por não saber como fazer e também por não ter acesso à internet, enfim. Então, quem não conseguia, a gente dava um jeito, se espalhava, a coordenadora cedia a sala dela para a gente, os educadores, todo mundo ajudava, não tinha jeito. Todo mundo fazia de tudo para avisar as famílias. Então, era um telefone sem fio, todo mundo aparecia, de modo que é isso, né? As pessoas elas conseguiam ter essa informação por conta dessa situação, dessa postura nossa, tá certo? Então, esse empenho, ele faz parte, né? Ai, Laine, mas eu vou, enfim, você vai usar o recurso que tiver, tá bom? O boca a boca, às vezes um contato com o líder comunitário ali, ou de uma associação, compartilha com os munícipes, o pessoal ali do entorno, o pessoal da região, da comunidade, enfim, você vai utilizar o recurso que tiver, tá certo? Isso é democratizar informação e acesso. Devolver as informações, né, colhidas, então, continuando aqui nessa relação com os usuários, né, enquanto deveres, devolver informações colhidas no estudo, pesquisa. Então, se a gente faz ali uma pesquisa, um estudo ou entrevista, né, a entrevistazinha, um censo, tudo o que for, o resultado tem que ser devolvido, porque essas pesquisas, né, elas têm uma finalidade, né, um diagnóstico. Para que é um diagnóstico? Tem uma finalidade. Então, nesse tipo de investimento, estudo, pesquisa, a gente vai saber potencialidades, né, provavelmente fragilidades, enfim, pontos ali de interesse que possam ser mais bem aproveitados pela população. Então, isso tem que ser devolvido para que eles tenham acesso a essa informação e, com ela, consigam ali almejar, né, direitos, almejar participação, aumentar as potencialidades, transformar as fragilidades em potencialidades. Então, precisamos devolver essas informações. Além disso, informar a população sobre a utilização de materiais de registro audiovisual. Então, às vezes, a gente está trabalhando, precisa tirar uma foto, precisa avisar, tá certo? Eu já tirei muita foto, mas eu pedia permissão, a gente fazia um documentozinho e um termo de cessão de imagens, sendo que a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Porque você está num atendimento ali, às vezes, numa família, numa situação difícil, vulnerável, então a gente precisa ter bom senso. Diferente de, às vezes, estar participando de um evento, de um programa. Eu já participei muito de evento, de programa, de entrega de casa, essas coisas boas, assim, celebrando, ou já trabalhei também fazendo monitoramento, né, da convivência das pessoas com as obras, então os transtornos ali que as famílias passavam diante das obras e tentando ali mediar essa relação com as operadoras, né, que executavam as obras e a prefeitura em si, enfim. E aí a gente precisava fazer muito registro, mas era o registro, às vezes, da casa, da fachada da casa, da calçada que quebrava, ali a construtora quebrava, às vezes ali fazia um buraco na rua para instalar ali um sistema de saneamento, e aí o carro ficava prejudicado ou quebrava alguma coisa da casa, então aí registrava, ok, mas aí se você está registrando a pessoa, a gente tem que ter o cuidado, né? Tem que ter autorização para usar essa imagem e vamos ter bom senso, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma visita, uma entrevista em domicílio, está lá a pessoa numa situação difícil, tá contando ali um relato, uma situação, ou está uma camada, enfim, a gente tem que ter esse bom senso, né, do registro. E
da mesma forma, né, ter o cuidado ali, não é tipo você vai fazer uma entrevista ali para avaliar um benefício, a concessão de um programa, de um benefício, enfim, a inserção em algum programa, você não tem que fotografar geladeira, fotografar armário. Gente, isso é antiético, tá certo? É antiético, não é correto ali. Para ver se tem comida na geladeira, não pode ser invasão e a gente não deve fazer isso, tá? Entrar na casa. Primeiro, para entrar na casa da pessoa, a gente tem que pedir com licença, né? Entrevista domiciliar, a gente vai falar disso em outra aula, tem que ser agendada, né, preferencialmente. A não ser que seja uma emergência, não tenha jeito. E para entrar na casa de usuário, a gente precisa pedir permissão, tá certo? E jamais abrir geladeira, jamais abrir armário, tem que ter cuidado, tá bom? Sermos éticos e respeitosos com as pessoas. Além disso, a gente tem que contribuir, né, para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços, fornecer à população usuária, né, quando solicitado, informações sobre o trabalho desenvolvido pelo serviço social e as conclusões resguardadas do sigilo, né, então tem ali uma situação, um trabalho, um projeto, a gente tem que explicar, né, ali o resultado daquele trabalho, esclarecer os usuários ao iniciar o trabalho sobre os objetivos e amplitude da sua atuação profissional. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer entrevista, às vezes as famílias, elas chegam pensando que vem para audiência, e aí eu explico, não é audiência, é uma entrevista para estudo social, e aí eu explico qual é o objetivo, explico como vai funcionar, qual vai ser o resultado desse estudo, que vai ser um laudo com um parecer, explico que eles têm direito de ler, de acessar, né, o processo, ler e, inclusive, não concordar, né, contestar, tá certo? Então, deixo muito claro e ressaltando também que o poder ali de decisão não é meu, né? Eu faço a minha avaliação, mas quem vai decidir é o magistrado, tá bom? Então, a gente tem que explicar qual é a finalidade do trabalho. Não pode chegar na casa da pessoa, uma ordem judicial, uma intimação, juiz, aí você tem que, né, ali, a pessoa tem que contar, não, ela tem que autorizar, se for uma entrevista em domicílio, autorizar a sua entrada, ela tem o direito de não falar, de não participar, se ela não quiser, certo? E é isso, tá bom? Nesses deveres, né, ficam tudo dentro do estímulo ali à participação. Então, deixei uma dica aqui para vocês. Tudo que dessa parte aqui de relação com os usuários, os deveres, ele sempre traz ali uma relação com a participação, democratização, acesso à informação. Então, fica uma dica aí para te ajudar a memorizar, tá certo? Ainda em relação aos usuários, é vedado exercer autoridade, né, de maneira a limitar ou cercear o direito da pessoa de participar ou decidir livremente. Então, a pessoa tem o direito, como eu disse, a visita, eu não quero, não quer, a visita não quer, tá bom? Salvo se for ali um mandato judicial, uma coisa diferente, mas não tem nada a ver com o nosso trabalho. Aproveitar, né, a gente, é vedado, o aproveitamento de situações decorrentes da relação do assistente social ao usuário para obter vantagens pessoais, tá bom? Bloquear o acesso também desses usuários ao serviço oferecido pela instituição por meio de atitudes que venham coagir ou desrespeitar aqueles que buscam bom atendimento. Então, é tudo tranquilo, como eu disse, o que é vedado fica muito, muito tranquilo, tá certo? Muito evidente. Dito isso, tá? Eu vou dar uma pausa aqui nessa aula e a gente continua no próximo bloco para não ficar cansativo para você. Então, bebe uma água, eu também vou tomar uma água aqui, né? Reflete, vai, estica a perna um pouquinho e a gente volta daqui a pouco, tá certo? Tem muito conteúdo ainda para tratar com você, tá bom? Então vamos lá.